Oração a São Berardo. Ó São Berardo, valente mártir e fiel seguidor de São Francisco, tua coragem diante do martírio e tua dedicação incansável à pregação do Evangelho são um exemplo luminoso para todos nós. Tu, que enfrentaste a perseguição com uma fé inquebrantável, ajuda-nos a ser igualmente corajosos na vivência de nossa própria fé. Que possamos, inspirados por tua bravura, enfrentar os desafios da vida com determinação e esperança. Intercede por nós, para que possamos ter a força de permanecer firmes em nossas convicções, mesmo diante das dificuldades e das incompreensões do mundo. Ensina-nos, através do teu exemplo, a importância de viver o Evangelho com autenticidade e amor, partilhando a boa nova com palavras e ações. Que possamos, como tu, São Berardo, ser instrumentos de paz e de reconciliação, buscando sempre o diálogo e o entendimento, mesmo nos momentos mais desafiadores. Ajuda-nos a cultivar a humildade e a simplicidade, lembrando-nos de que, no serviço aos outros e na entrega a Deus, encontramos o verdadeiro significado da vida. São Berardo, em nossas lutas diárias, pedimos que nos acompanhes com tua intercessão, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Por fim, rogamos que continues a ser nossa inspiração e nosso guia, ajudando-nos a viver uma vida que espere o amor e a compaixão de Cristo. Amém. Esta oração busca capturar o espírito de São Berardo, incentivando os fiéis a viverem com coragem, fé e um compromisso profundo com a pregação e vivência do Evangelho. Aqui está a imagem inspirada pela oração a São Berardo. Ela captura a essência de sua vida como um símbolo de bravura, fé e compromisso com seu trabalho missionário franciscano. A Igreja Universal venera o diácono Santo Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, mas também as igrejas locais, bem como as congregações religiosas, sempre prestaram especial veneração aos seus protomártires. Hoje, é a Ordem dos Frades Menores que celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue como testemunho perene da sua fé cristã: Berardo, Otone, Pietro, Acúrcio e Adilto, esses são os seus nomes, foram os primeiros missionários enviados de São Francisco nas terras dos sarracenos. Trajeto religioso: 6 anos depois da sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Síria pregar a fé e a penitência aos infiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia devido ao vento e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco e ele pensou então em viajar ao Marrocos para pregar o Evangelho de Cristo a Miramolino, líder dos muçulmanos, e aos seus súditos. Chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porciúncula devido a uma doença súbita. Uma nova tentativa apesar dos 2 fracassos sofridos, organizou a ordem em províncias e enviou missionários a todas as principais nações europeias. No Pentecostes de 1219 deu também autorização ao padre Otone, ao subdiácono Berardo e aos irmãos leigos Vitale, Pietro, Acúrcio, Adilto, para irem pregar o Evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam para a Palestina, para visitar os lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador, os 6 missionários chegaram a pé à Espanha. Chegada ao Reino de Aragão. Ao chegarem ao Reino de Aragão, Vitale, líder da expedição, adoeceu, mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Berardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Alfonso II, recebeu-os em audiência. Descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da infanta Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para facilitar o seu trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim vestidos, embarcaram para a sumptuosa cidade de Sevilha, então capital dos reis mouros. Conversa com o rei. Não exatamente prudentes, correram apressadamente para a mesquita principal e, ali, começaram a pregar o Evangelho contra o islamismo. Naturalmente foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Miramolino ouviu-os com relutância e, assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta, ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho lhe disse que decapitá-los imediatamente teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e portanto era preferível pelo menos observar algumas formalidades. Passados alguns dias,
o soberano fez com que fossem chamados à sua corte, ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez-os embarcando-os num navio pronto a partir para Marrocos. Dos 5 missionários estava o infante português Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Miramolino. Tentativa de pregar a fé. Desde a sua chegada ao país africano, Berardo, que conhecia a língua local, começou imediatamente a pregar a fé cristã perante o rei e a criticar Maomé e o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Miramolino então os expulsou da cidade, ordenando também que fossem mandados de volta para terras cristãs. Mas os frades, assim que foram libertados, retornaram prontamente à cidade e retomaram a pregação em praça pública. O rei enfurecido então os jogou em uma cova para morrerem de fome e dificuldades, mas eles, após 3 semanas de jejum, foram retirados dela em melhores condições do que quando estavam trancados lá. O próprio Miramolino ficou um tanto surpreso. Segunda viagem à Espanha. Um dia Miramolino, para reprimir alguns rebeldes, foi obrigado a marchar com o seu exército, solicitando também a ajuda do príncipe português. Estes últimos, porém, incluíam também os 5 franciscanos e um dia, quando o exército ficou sem água, Berardo pegou numa pá e cavou uma cova, fazendo correr uma fonte abundante de água doce, com inegável grande espanto por parte dos mouros. Contudo, continuando a pregar apesar da proibição do rei, foram novamente presos, submetidos à flagelação e lançados na prisão. Foram então entregues à plebe para se vingarem dos insultos que proferiram contra Maomé, foram assim açoitados nos cruzamentos das ruas e arrastados sobre cacos de vidro e cacos de vasos partidos. Proteção com a coragem da fé, sal e vinagre misturados com óleo fervente foram derramados sobre suas feridas, mas eles suportaram todas essas dores com tanta coragem que pareciam impassíveis. Miramolino só poderia ser admirado por tamanha paciência e resignação e, por isso, tentou convencê-los a abraçar o Islã prometendo-lhes riquezas, honras e prazeres. Os 5 frades, porém, também rejeitaram as 5 jovens que lhes foram oferecidas como esposas e perseveraram destemidamente na exaltação da religião cristã. O falecimento dos 5 intrépidos confessores da fé, a esta altura Miramolino já não resistiu a tais aversões, e tomado de raiva, pegou na cimitarra e decapitou os 5 intrépidos confessores da fé, e era 16 de janeiro de 1220, perto de Marrakech. Nesse momento as suas almas, ao levantarem voo para o céu, apareceram à infanta Sancha, sua benfeitora, que naquele momento estava reunida em oração no seu quarto. Canonização. Regressando a Portugal, trouxe finalmente consigo as preciosas relíquias, que destinou à igreja de Santa Croce em Coimbra, onde ainda hoje são objeto de veneração. Esta experiência desenvolveu em Santo Antônio de Lisboa, conhecido por nós como Antônio de Pádua, a ideia de passar da ordem dos cônegos regulares para a dos frades menores. Ao ouvir a notícia do martírio de seus 5 filhos, São Francisco exclamou: "E agora posso dizer que realmente tenho 5 frades menores." Eles foram canonizados pelo pontífice franciscano Sisto IV, em 1481, e o Martyrologium Romanum os comemora em 16 de janeiro, aniversário de seu glorioso martírio. São Berardo e companheiros mártires, rogai por nós. Gostou das histórias que compartilhamos hoje? Há muito mais esperando por você. Clique no vídeo ao lado para mergulhar em mais histórias inspiradoras e orações poderosas que tocam o coração e alimentam a alma. Não perca estas incríveis jornadas de fé e esperança. E lembre-se, cada história é uma porta para uma nova perspectiva. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos especiais. Até a próxima!